Voltei doente do trabalho, e minha esposa estava #A com o vizinho. Moramos num condomínio horizontal de casas classe média há 4 anos, localizado num bairro tranquilo e bem estruturado, onde conhecemos praticamente todos os vizinhos e mantemos relacionamento cordial e amistoso com a maioria das famílias. É um daqueles lugares onde as pessoas se cumprimentam na rua, emprestam ferramentas umas para outras, e cuidam coletivamente da segurança e limpeza das áreas comuns. Um dos vizinhos com quem sempre tivemos mais proximidade e amizade é o Marcelo, de 38 anos, divorciado há 3 anos de um casamento que durou 12 anos. Ele mora na casa geminada ao lado da nossa, trabalha como representante comercial de uma empresa de produtos farmacêuticos em horários extremamente flexíveis e sempre foi excepcionalmente prestativo quando precisávamos de qualquer tipo de ajuda. Marcelo é daquelas pessoas que você considera um vizinho exemplar, empresta ferramentas sem hesitação, ajuda com pequenos problemas elétricos ou hidráulicos, recebe nossas encomendas quando não estamos em casa, cuida da nossa correspondência quando viajamos. Um cara genuinamente simpático, comunicativo, educado e sempre cumprimenta com cordialidade quando nos encontra na garagem, na área comum ou na rua do condomínio. Daniela sempre comentava positivamente sobre ele. E sorte a nossa ter um vizinho tão prestativo e confiável. O Marcelo é realmente uma pessoa especial. Não sei o que faríamos sem ele quando precisamos de ajuda. Eu concordava completamente. Ele como vizinho realmente facilitava muito nossa vida cotidiana. Nos fins de semana, ocasionalmente Marcelo vinha tomar cerveja comigo na nossa área de churrasqueira, assistir jogos de futebol, conversar sobre trabalho, política, assuntos gerais. Era uma convivência social saudável e prazerosa entre vizinhos que se respeitavam mutuamente. Daniela às vezes participava dessas conversas, mas geralmente aproveitava esses momentos para cuidar de atividades domésticas ou relaxar lendo um livro. Nos últimos 4 meses, minha situação profissional passou por mudanças significativas que afetaram substancialmente minha rotina diária. A empresa onde trabalho lançou uma linha nova de produtos tecnológicos mais sofisticados, sistemas de monitoramento inteligente, alarmes conectados à internet, câmeras com reconhecimento facial, exigiam muito mais tempo de treinamento técnico e apresentações detalhadas para os clientes. Isso significava que frequentemente eu precisava sair mais cedo de casa, às 7 horas ou até 6h30, para participar de treinamentos matinais ou chegar a tempo em ambientes que abriam muito cedo. Também voltava mais tarde, às 19 horas, 20 horas ou até 21 horas, dependendo da distância geográfica dos clientes que tinha que visitar e da complexidade das apresentações técnicas que precisava realizar. Minha agenda ficou significativamente mais imprevisível e exigente, mas o retorno financeiro também aumentou proporcionalmente. Missões maiores, bonificações por metas atingidas, perspectiva real de promoção para gerente regional no próximo ano. Era exatamente o tipo de oportunidade profissional que estávamos aguardando para consolidar nossa situação financeira e viabilizar nossos planos familiares futuros. Durante esse período de adaptação à nova rotina profissional mais intensa, comecei a notar que Daniela estava substancialmente mais animada, disposta e independente em relação às atividades domésticas. Aproveitava minhas ausências prolongadas para realizar faxinas pesadas, organizar completamente móveis e decoração, cuidar intensivamente do jardim e área externa da casa. Aproveitei que você não estava para lavar todas as cortinas e limpar os vidros por dentro e por fora, ela dizia com satisfação quando eu chegava em casa. É muito bom ter tempo e espaço para fazer essas atividades pesadas com calma, sem atrapalhar sua rotina de descanso ou seus horários de trabalho. Sempre chegava em casa encontrando o ambiente impecavelmente limpo e organizado, um cheiro de produtos de limpeza de qualidade, móveis reposicionados de forma mais harmoniosa, plantas regadas e bem cuidadas. Daniela estava constantemente de excelente humor, contando entusiasticamente sobre todas as atividades produtivas e organizacionais que tinha conseguido realizar durante minha ausência. Achava extremamente considerado e inteligente da parte dela otimizar estrategicamente meus períodos de ausência para realizar exatamente aquelas atividades domésticas que realmente incomodam e atrapalham quando estamos tentando relaxar após um dia intenso de trabalho. Também percebi que ela começou a investir significativamente mais em cuidados pessoais e aparência física nos últimos meses. Voltou a frequentar regularmente a academia que havia praticamente abandonado há quase 2 anos. Começou a usar cremes faciais e corporais mais sofisticados e caros. Passou a fazer unhas e cabelo com frequência maior em salões mais renomados. Quando elogiava essas mudanças positivas e perguntava sobre a motivação, ela respondia que estava se sentindo mais disposta e motivada a cuidar de si mesma. Ele tinha percebido como tinha se relaxado nos cuidados pessoais e queria se valorizar mais independentemente de estar
casada há tantos anos. É muito importante mulher casada não se acomodar e continuar se cuidando, se valorizando, se sentindo bonita e atraente. Ela comentava com convicção. Casamento não pode ser desculpa para a gente parar de investir na nossa autoestima e na nossa aparência. Concordava completamente com essa filosofia e até incentivava ativamente esses investimentos em autocuidado, achando extremamente saudável e positivo ela estar motivada a se valorizar fisicamente e emocionalmente. Inclusive oferecia aumentar o orçamento mensal destinado a esses cuidados pessoais para que ela pudesse frequentar os melhores profissionais disponíveis na região. Nossa vida íntima conjugal também estava satisfatória e harmoniosa durante todo esse período. Frequência sexual adequada e prazerosa para casal casado há quase 10 anos. Demonstrações espontâneas de carinho e afeto físico. Conversas íntimas sobre sonhos profissionais e planos familiares futuros. Daniela nunca demonstrou frieza emocional, distanciamento físico ou qualquer sinal comportamental que pudesse indicar insatisfação conjugal ou interesse romântico em outra pessoa. A descoberta devastadora que mudou completamente e irreversivelmente minha realidade aconteceu numa terça-feira de manhã de abril que começou de forma absolutamente rotineira e previsível. Eu havia saído para trabalhar no horário habitual às 7h15, depois de tomar café da manhã tranquilamente com Daniela, para cumprir a agenda que incluía 3 clientes importantes espalhados pela zona norte da cidade. O primeiro compromisso era às 8h30 numa empresa de logística que queria instalar sistema completo de monitoramento de estoque. Depois tinha reunião técnica às 10 horas num condomínio empresarial interessado em modernizar todo o sistema de controle de acesso. E apresentação de produtos às 14 horas numa rede de farmácias que estava expandindo e precisava padronizar segurança em todas as unidades. Por volta das 9h45, quando estava dirigindo pela marginal para chegar ao segundo cliente, comecei a sentir um mal-estar súbito e intenso que nunca havia experimentado antes. Dor de cabeça pulsante e severa, tontura significativa que afetava minha visão, náusea crescente, sensação generalizada de fraqueza física que me deixava preocupado com minha capacidade de dirigir com segurança. Inicialmente tentei ignorar os sintomas achando que poderia ser apenas cansaço acumulado ou tensão do trabalho, mas rapidamente percebi que estava realmente passando mal de forma preocupante. Parei imediatamente num posto de gasolina na marginal, comprei analgésico e antieméticos na farmácia do estabelecimento, bebi bastante água gelada, me sentei na sombra tentando me recuperar. Após 20 minutos tentando melhorar, percebi que os sintomas estavam na verdade piorando ao invés de diminuir. Sensação real de que poderia desmaiar a qualquer momento, dificuldade para manter foco visual, fraqueza nas pernas que me deixava inseguro para dirigir. Era obviamente algum tipo de mal-estar que exigia repouso imediato e não podia ser ignorado. Decidi imediatamente cancelar todos os compromissos profissionais do dia e voltar para casa para descansar adequadamente até que os sintomas passassem completamente. Liguei para meu supervisor explicando a situação, remarcou todas as reuniões para outros dias e autorizei que eu tomasse o dia de folga para me recuperar. Liguei para Daniela do posto de gasolina avisando sobre meu estado e retorno inesperado. Amor, estou passando muito mal aqui na rua, com dor de cabeça severa e tontura forte. Vou cancelar todos os clientes de hoje e voltar para casa imediatamente para descansar. Ela demonstrou preocupação genuína e ofereceu ajuda. Nossa, querido, que susto. O que será que pode ser? Quer que eu saia do trabalho agora para te ajudar? Posso pedir dispensa e ir direto para casa te cuidar? Respondi que não era necessário ela se prejudicar no trabalho. Provavelmente era apenas cansaço acumulado ou algum mal-estar passageiro, e que ela podia continuar sua rotina normal. Só preciso dormir algumas horas que deve passar. Você continua trabalhando tranquila. Quando chegar em casa eu já devo estar melhor. Dirigi cuidadosamente de volta para casa, chegando às 10h20, estacionando na nossa garagem como sempre faço, e entrei pela porta da cozinha usando minha chave normalmente. A casa estava em silêncio absoluto, o que inicialmente me pareceu um pouco estranho porque geralmente Daniela colocava música ambiente quando estava realizando atividades domésticas ou se preparando para sair para o trabalho. Pensei que talvez ela tivesse saído mais cedo para algum compromisso imprevisto e se esquecido de me avisar, ou estivesse tomando banho se preparando para ir trabalhar. De qualquer forma, o silêncio total era exatamente o que eu precisava naquele momento, e ambiente tranquilo, sem ruídos, para descansar até que o mal-estar passasse completamente. Fui diretamente para nosso quarto conjugal, planejando me deitar imediatamente e dormir algumas horas reparadoras até que os sintomas de tontura e dor de cabeça desaparecessem totalmente. Era exatamente o que meu corpo estava pedindo: escuridão, silêncio, repouso absoluto em ambiente familiar e confortável. Quando abri a porta do nosso quarto, a cena que se apresentou diante dos meus olhos me deixou completamente paralisado e em estado de choque total. Durou vários segundos. Daniela estava na nossa cama matrimonial, seminua, usando apenas uma calcinha de renda que eu nunca havia visto antes, abraçada intimamente com Marcelo, nosso vizinho. Estava completamente nu ao lado dela. Eles estavam conversando baixinho e rindo de alguma coisa de forma relaxada e cúmplice, claramente em situação pós-relação sexual, demonstrando intimidade física e emocional que era incontestável. Por alguns segundos eternos, minha mente simplesmente se recusou a processar
processar e aceitar a informação visual que estava recebendo. Devia ser delírio causado pela febre do mal-estar, alucinação induzida pelos medicamentos que tinha tomado, pesadelo vivido acordado, qualquer explicação alternativa à realidade óbvia e devastadora que estava literalmente diante dos meus olhos. Daniela me percebeu primeiro e soltou um grito agudo de susto genuíno. Rafael, o que você está fazendo aqui? Por que voltou? A pergunta dela revelava que minha presença era completamente inesperada e indesejada. Eles tinham total segurança de que eu estaria fora de casa por muitas horas. Marcelo se virou rapidamente ao ouvir o grito, me viu parado na porta e começou a se cobrir desesperadamente com nosso lençol matrimonial, claramente em pânico total, tentando encontrar alguma forma de escapar daquela situação flagrante. O que eu estou fazendo aqui? Gritei com uma raiva que nunca havia sentido em toda a minha vida. Na minha própria casa? No meu próprio quarto? Na minha própria cama? A pergunta é: o que vocês estão fazendo aqui? Rafael, por favor, calma. Deixa eu tentar explicar a situação. E Daniela tentou falar enquanto procurava desesperadamente alguma roupa para se cobrir, claramente em pânico completo. Explicar o que exatamente? Daniela? Que você está seminua transando com nosso vizinho na nossa cama conjugal enquanto eu trabalho para sustentar nossa casa e nossos sonhos. Marcelo, visivelmente constrangido e desesperado, tentou se vestir com a velocidade máxima possível. Rafael, cara, me desculpa, eu posso explicar tudo. Não era para ter acontecido desta forma. Você pode explicar? Explicar como está transando com a esposa casada do seu vizinho? Do cara que te considerava amigo próximo e confiável há 4 anos. A situação era tão surreal e devastadora que por alguns momentos fiquei literalmente sem saber como reagir adequadamente. Era minha esposa de 9 anos de relacionamento e meu vizinho de 4 anos de amizade. Duas das pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Na situação mais íntima possível no local mais sagrado da nossa casa. Saiam da minha casa imediatamente. Os dois. Agora mesmo. Gritei com uma fúria que nem sabia que existia dentro de mim. Daniela começou a chorar compulsivamente enquanto se vestia de forma apressada e descoordenada. Rafael, por favor, vamos conversar sobre isso com calma e maturidade. Com calma. Com maturidade? Daniela, eu acabei de te pegar literalmente na cama com outro homem. Não existe conversa calma possível sobre uma situação dessas. Não é bem assim que você está pensando. Não é bem assim. Vocês estavam nus, abraçados, na nossa cama, após terem transado. Como exatamente eu deveria estar pensando sobre essa situação? Marcelo conseguiu se vestir rapidamente mantendo silêncio total, claramente desesperado para escapar daquele confronto o mais rápido possível. Quando passou por mim para sair do quarto, tentou falar alguma coisa. Rafael, cara, me desculpa profundamente. Eu nunca quis que você descobrisse desta forma. Nunca quis que eu descobrisse desta forma. Marcelo, de que forma você queria que eu descobrisse que você estava transando com minha esposa? Você queria que eu descobrisse como? Com uma carta? Com minha permissão prévia? Ele literalmente saiu correndo da nossa casa sem conseguir responder, deixando apenas Daniela para enfrentar sozinha as consequências da situação que eles haviam criado conscientemente. Daniela ficou tentando se justificar entre lágrimas desesperadas. Rafael, juro para você que foi só uma vez. Foi um momento de fraqueza momentânea. Só uma vez. Momento de fraqueza? Daniela, vocês estavam completamente relaxados e íntimos, conversando e rindo depois de transar. Pessoas não ficam assim depois de um momento de fraqueza. Vocês têm intimidade de quem faz isso regularmente. Eu posso explicar tudo. Então explica. Explica como você tirou toda a roupa, recebeu nosso vizinho na nossa casa, transou com ele na nossa cama conjugal, ficaram conversando relaxados depois como se fosse a coisa mais normal do mundo. As justificativas que ela tentou apresentar eram todas as desculpas clássicas e previsíveis de pessoas pegas em flagrante de traição. Estava se sentindo emocionalmente abandonada. Nosso casamento estava passando por uma fase meio monótona e sem novidades. Marcelo a fazia sentir especial e desejada de uma forma diferente. Daniela, se você estava se sentindo abandonada ou insatisfeita no nosso casamento, por que não conversou comigo honestamente sobre essas questões? Por que escolheu resolver transando secretamente com nosso vizinho ao invés de tentar trabalhar nossos problemas conjugais como adultos maduros? Eu não sabia como abordar esse assunto com você. Não sabia como abordar comigo, mas sabia perfeitamente como abordar fisicamente o Marcelo na nossa cama. Por favor, não fala assim. Como você quer que eu fale? Você me traiu da forma mais humilhante possível com nosso vizinho, na nossa casa, na nossa cama. Como exatamente eu deveria estar falando sobre essa situação? O que mais me revoltou e deixou indignado foi descobrir, durante nossa discussão tensa e emocionalmente carregada, que definitivamente não era a primeira vez que eles se relacionavam. Durante o interrogatório que fiz, ficou claro que eles vinham mantendo relacionamento sexual regular há pelo menos 2 meses completos, sempre cuidadosamente planejado para acontecer durante os períodos que eu estava fora trabalhando. Quantas vezes, Daniela? Quantas vezes vocês fizeram isso na nossa casa, na nossa cama, usando nossa intimidade? Rafael, o número de vezes não vai mudar nada. Vai mudar sim. Eu tenho o direito absoluto de saber há exatamente quanto tempo estou sendo sistematicamente feito de idiota na minha própria casa. Por favor, isso não vai ajudar em nada. Daniela,
Daniela, responde a minha pergunta. Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Entre lágrimas e resistência, ela finalmente confessou que começaram a desenvolver interesse romântico há aproximadamente 2 meses e meio. Inicialmente eram apenas conversas mais longas quando se encontravam casualmente no condomínio. Depois começaram a trocar mensagens pelo WhatsApp. Depois encontros casuais para conversar sobre assuntos pessoais, até evoluir para relacionamento físico e sexual que acontecia regularmente. Ele me dava tipo de atenção e carinho que eu não estava recebendo de você. Ela tentou justificar. Que tipo de atenção? Daniela, eu trabalho intensamente o dia inteiro para manter nossa casa, nossa vida, nossos planos futuros. Que atenção você estava precisando que eu não estava oferecendo? Atenção romântica diferente. Conversas sobre sentimentos. Ele me escutava de forma mais atenta. E isso, na sua cabeça, justificava você transar com ele na nossa cama conjugal sistematicamente durante 2 meses? Não estou tentando justificar. Está sim. Você está tentando me convencer de que a culpa é minha por não ter dado suficiente atenção para você não me trair. Durante as semanas seguintes ao flagrante, investigando e fazendo perguntas específicas, descobri detalhes ainda mais perturbadores e humilhantes sobre a extensão da traição sistemática que eles vinham executando nas minhas costas. Eles se encontravam na nossa casa pelo menos 2 vezes por semana há meses, sempre durante meus horários de trabalho mais longos. Marcelo conhecia perfeitamente minha rotina profissional, sabia exatamente quando eu saía mais cedo, quando voltava mais tarde, quais dias tinha compromissos distantes, porque éramos vizinhos próximos há anos e ele observava meus padrões. Vocês planejavam isso baseado na minha agenda de trabalho? Não era bem planejamento. Era assim. Vocês sabiam exatamente quando eu não estaria em casa. Isso é planejamento consciente e premeditado. Descobri que eles aproveitavam principalmente as manhãs quando eu saía muito cedo para treinamentos, às 6h30 ou 7h, e às tardes quando eu tinha compromissos distantes que me faziam voltar apenas às 20h ou 21h. Usavam nossa sala de estar, nossa cama conjugal, nosso banheiro, como se a casa fosse um motel particular à disposição deles. Daniela, vocês transavam na nossa cama e depois você dormia comigo na mesma cama à noite? Como você conseguia psicologicamente fazer isso? Eu sempre trocava todos os lençóis depois. Trocar lençóis resolve o problema? Daniela, o problema não são os lençóis. O problema é a traição sistemática, a mentira cotidiana, a falta absoluta de respeito pelo nosso casamento. Eu sei que foi errado. Não foi errado, Daniela. Foi cruel. Foi calculado. Foi uma escolha consciente repetida dezenas de vezes durante meses. Também descobri através de investigação discreta que alguns vizinhos do condomínio já desconfiavam da situação há semanas. A dona Maria, que mora exatamente em frente à nossa casa, comentou posteriormente que vinha observando movimento estranho e frequente entre nossas residências durante os períodos do dia quando eu obviamente não estava presente. Dona Maria me disse que via Marcelo entrando e saindo da nossa casa várias vezes por semana durante o dia. Todo mundo no condomínio estava percebendo, menos eu. As pessoas exageram. Exageram? Daniela, você expôs nossa família inteira à fofoca e humilhação pública do condomínio. Todo mundo deve estar comentando sobre nossa situação há semanas. O relacionamento de vizinhança, obviamente, ficou completamente insustentável após a descoberta. Marcelo tentou me procurar várias vezes durante as semanas seguintes para conversar homem a homem sobre a situação, mas eu me recusei categoricamente a ter qualquer tipo de diálogo com ele. Cara, me desculpe, não era para ter chegado neste ponto. Podemos conversar como pessoas maduras, ele disse numa das tentativas de aproximação. Não era para ter chegado em ponto nenhum. Marcelo, você não deveria ter se envolvido romanticamente com mulher casada, especialmente da sua vizinha que te considerava amigo. Eu posso explicar como as coisas foram acontecendo. Não quero explicação. Quero que você mantenha distância total de mim e da minha família. Iniciei processo legal de divórcio litigioso imediatamente após o flagrante, sem dar qualquer oportunidade para tentativas de reconciliação. Com evidência irrefutável de flagrante de traição conjugal em nosso próprio lar, consegui condições extremamente favoráveis na separação judicial. Daniela tentou desesperadamente contestar o processo, pediu insistentemente para tentarmos terapia de casal, prometeu mudar completamente e reconquistar minha confiança, ofereceu terminar definitivamente qualquer contato com Marcelo, mas minha decisão estava absolutamente tomada e era irreversível. Rafael, foi um erro terrível meu, mas posso provar, posso mudar, posso reconquistar sua confiança, posso ser a esposa que você merece. Daniela, isso não foi um erro, foi uma série de escolhas conscientes, calculadas, repetidas durante meses. Não é algo que se resolve com promessas ou terapia. Por favor, não destrói nossa história de 9 anos por causa de alguns meses de confusão minha. Eu não estou destruindo nossa história. Você destruiu quando decidiu transar nosso vizinho na nossa cama durante 2 meses. Tive que tomar a decisão dolorosa mas necessária de me mudar completamente do condomínio, porque permanecer no mesmo local vendo Marcelo diariamente seria psicologicamente impossível de suportar. Vendemos nossa casa, dividi o valor igualmente com Daniela conforme determinação judicial, e me mudei para outro bairro
bairro distante. O relacionamento entre Daniela e Marcelo, previsivelmente, não durou nem 3 meses completos após nossa separação oficial. Aparentemente a relação funcionava perfeitamente enquanto era aventura clandestina excitante, mas quando se tornou relacionamento oficial perdeu completamente o charme e a intensidade. Ele disse que a situação toda ficou complicada demais e que não queria mais problemas ou responsabilidades. Daniela me contou meses depois numa tentativa patética de reconciliação. E você ficou surpresa? Daniela, relacionamento baseado em traição e mentira raramente funciona quando vira oficial. Vocês não tinham base emocional sólida, apenas excitação do proibido. Hoje, 2 meses depois da descoberta do início do processo de reconstrução da minha vida, estou morando num apartamento pequeno mais confortável. Organizei completamente minhas finanças pessoais. Estou focando intensivamente no trabalho e em atividades pessoais que realmente me fazem bem e me motivam. O trauma psicológico de ver minha esposa seminua abraçada com outro homem na nossa cama conjugal ainda me afeta profundamente algumas noites. Acordo lembrando da cena, a sensação de choque total, a quebra instantânea e irreversível de confiança de 9 anos de relacionamento que eu considerava sólido e verdadeiro. A parte mais desafiadora do processo de recuperação emocional é reconstruir minha capacidade de confiar nas pessoas, especialmente em relacionamentos românticos futuros. Como confiar novamente numa parceira amorosa depois de descobrir que alguém que você amava há quase uma década era capaz de traição sistemática e calculada na sua própria casa? Se alguém que conviveu comigo intimamente por 9 anos foi capaz de me trair desta forma durante meses, qualquer pessoa é potencialmente capaz de qualquer tipo de traição. É o pensamento que me atormenta. Também aprendi que sinais de traição conjugal às vezes são extremamente sutis e difíceis de detectar. Daniela nunca foi emocionalmente fria comigo, nunca mudou drasticamente seu comportamento cotidiano, nunca demonstrou culpa óbvia ou nervosismo suspeito. Continuava sendo aparentemente carinhosa, participativa nas decisões familiares, sexualmente ativa comigo. A traição acontecia paralelamente ao nosso relacionamento aparentemente normal e saudável. E principalmente, aprendi que algumas descobertas são tão traumáticas que alteram permanentemente sua visão sobre relacionamentos humanos e confiança interpessoal. Não foi apenas traição conjugal comum, foi quebra total de confiança em alguém que eu considerava minha companheira definitiva de vida. A ironia mais cruel é que se eu não tivesse desenvolvido aquele mal-estar súbito naquela manhã específica, provavelmente descobriria a traição muito mais tarde, ou talvez nunca descobrisse. Eles tinham a situação completamente sob controle, conheciam perfeitamente todos os detalhes da minha rotina profissional, tomavam todos os cuidados possíveis para não deixar evidências óbvias da atividade clandestina. Foi literalmente meu mal-estar físico inesperado que revelou algo emocionalmente muito mais grave. O mal-estar que minha esposa estava causando silenciosamente ao nosso casamento há meses, traindo sistematicamente minha confiança sem eu ter a menor suspeita ou indício da realidade devastadora que estava acontecendo na minha própria casa.